direto aqui dos estúdios do Centro de Negócios RJ+, da Associação Comercial do Rio de Janeiro. E nós vamos falar hoje sobre economia azul. Que bicho é esse? O que é a economia azul que está aí na porta, esperando você para fazer parte desse negócio? Com Robson Carneiro, com Renato Regazzi, com João Leal do Governo do Estado, o Robson do Sebrae, presidente da FACERJ, Federação das Associações Comerciais do Estado do Rio de Janeiro, o Regazzi, um bruto especialista em economia azul. Então fica com a gente que vai ser bacana. Robson, primeiro você, porque eu te admiro muito. Admiro a todos que estão aqui, mas te admiro muito porque você topou um bruto desafio e eu acho que nós faremos diferente no estado do Rio de Janeiro para nós termos resultados diferentes. E você é esse cara que faz parte, essa peça nessa engrenagem complexa que é o nosso estado, que está ali para mudar e fazer diferente no nosso estado. Conta um pouquinho desse desafio que é assumir a Federação das Associações Comerciais e assumir também a presidência do Sebrae no estado do Rio de Janeiro. Ricardo, como você falou, é desafiador. Primeiramente, quero agradecer o convite de estar aqui do seu lado, que eu sempre falo, uma pessoa que ama o Rio de Janeiro como você, como todos nós que estamos aqui, né? Um grande empreendedor, um grande empresário de sucesso que você, a sua família, aqui no Rio de Janeiro, empregando tantas famílias, né? Uma grande pessoa, e por isso que eu não podia falar não para você, porque quando? Que dia? E assim, eu fico muito feliz de estar aqui perto de você, de pessoas maravilhosas que estão junto nessa itinerância, junto comigo, né? O nosso, que daqui a pouco vai falar, o Renato Regazzi, o João Leal. E o desafio é grande, né? Você pegar pós-pandemia uma federação com muito problema, né? Depois da pandemia ficou muito, muito difícil, tanto nas associações, que a gente, né, não está no chapéu a presidência da FACERJ, e também o Sebrae, porque eu estava 3 anos no conselho do Sebrae, mas quando você senta na cadeira de presidente, muda tudo, você vê que é uma outra realidade, um desafio muito maior, porque no conselho, você, uma vez por mês, 2 horas, você entende um pouco do Sebrae, mas ali a aprovação, aquela coisa de tocar a empresa. Mas na questão de aprovar como vai ser o direcionamento do Sebrae para frente. Mas quando você senta, você fala, caramba, é uma coisa gigante, é muito amplo, né, o Sebrae. E falar da FACERJ também, porque eu estou com os 2 chapéus. Em janeiro eu assumi o Sebrae e assumi a FACERJ. Então eu estou me desdobrando, né, ainda tem a minha vida, meus negócios, você sabe, a faculdade na qual trabalho já há muitos anos, né, a Uniswan. Então eu estou aqui me virando, ainda bem que eu tenho uma boa equipe, porque se você não tiver uma boa equipe, você não consegue andar. Como você tem uma boa assessoria, um bom time, e meu time faz a diferença, ajuda a gente botar o Sebrae e a FACERJ no outro patamar. O desafio é gigante, mas eu tenho certeza que a gente está conseguindo melhorar via FACERJ, sanar tudo que eu peguei, porque a gente pegou a casa, não estou falando desorganizada, mas precisando de um carinho. Então, a minha missão é trazer a FACERJ, que você é filho da FACERJ, todo mundo não sabe, mas você... presidindo o Conselho de Jovens na FACERJ há um bom tempo atrás. Não precisa nem falar quantos anos, não, que você é jovem. Há pouco tempo atrás, pouco tempo. Então você conhece a história, é uma grande instituição, né? Federação das Associações Comerciais do Estado do Rio de Janeiro, que na verdade são 92 municípios, que são 92 associações fora de bairro, como a CRJ, que graças a Deus eu trouxe a CRJ de volta, né? Na época, o Josier, falei, Josier, ou o Daniel, quem fosse eleito, voltaria para a FACERJ. E graças a Deus a gente conseguiu. Então a gente peguei a federação em janeiro com 17 associações, né? É aquela coisa de todo o problema que a gente passou pós-pandemia, e já estamos com quase 40. E rumo a chegar ao máximo de associações. Então a gente está fazendo um trabalho assim de fortalecimento de todo o nosso estado, né, em prol do desenvolvimento econômico, né, das associações, que, como nosso amigo João Leal fala, a gente faz do pipoqueiro ao industrial. Então a FACERJ está ligada ali, a FACERJ e as associações do pequenininho, né,
até o gigante, até o grande empresário industrial. Então a gente está nesse papel de fortalecer, junto à parte municipal, estadual, federal, a gente é um representante de classe que a gente está fazendo essa diferença. Estou sempre em Brasília, resolvendo todos os problemas das associações, fortalecendo as associações, trazendo, de fato, coisas relevantes, né, serviços, para poder... Porque você... o que a associação tem para dar para a gente? A gente tem muita coisa, a gente tem muitas parcerias, e aí a gente está trazendo o Sebrae junto, né, a parte educacional do Sebrae, para levar para as associações. São vários cursos com certificado sem custo nenhum, no caso, para o associado, né? E aí, quer dizer, a gente está dando outra cara para as associações, e nisso a Facesg está, de fato, crescendo. E nisso o Sebrae junto, quer dizer, são duas bandeiras ali, uma acaba ajudando a outra. Mas o tema acaba sendo convergente, não, né? Perfeitamente. Então, isso é muito bom. O meu cliente da Facesg é o cliente também do Sebrae, tipo, né, o cliente ali, o empresário. Então, acho que nunca teve uma sinergia tão grande. Tá agora, né, tá como presidente do Sebrae e da Facesg. Então, de mão dadas, a gente está levando o crescimento aí para todo o estado aí. Ainda mais o interior, que precisava de dar uma... Eu estou indo para Valença, eu fui para todo... Amanhã, hoje à noite, eu estou indo para Cabo Frio, que amanhã a gente tem reunião, né, com a regional, com a Associação Comercial de São Pedro, de Cabo Frio, e com o Sebrae. Então, eu estou fazendo uma itinerância. E o Sebrae já comprou um helicóptero para vocês? Ainda não, ainda estou indo de carro. Não, mas precisa. Parece brincadeira, mas não é não, porque a gente precisa ter uma presença ativa e é extremamente extenuante para o líder estar pela estrada. A gente acha às vezes que o Rio de Janeiro é pequeno, aí compara São Paulo. Não, realmente o tamanho do estado é pequeno comparado a São Paulo, mas como é que você consegue estar no Rio, estar em Cabo Frio, estar em Campos, Itaperuna, Valença? Eita! Ricardo, as pessoas falam, caramba, tu estava em tal... Fora o Rio, fora a nossa agenda do Sebrae Nacional, que eu faço parte também da CACB, que é a minha confederação. Aí eu tenho que estar em Brasília, aí tem algum evento da federação, ou tanto do Sebrae. Aí eu estou em Salvador, outro dia eu estou em Santa Catarina. Caramba, você não para, tenho que... Vamos embora, então vamos levar o nome da Facesg, do Sebrae Rio, para todo o Brasil, né? E aí a gente está o Sebrae é a 6ª marca mais conhecida, valorizada do Brasil, né? Que, de fato, a gente vai trabalhar para ser a 5ª ou a 4ª. Então a gente está trabalhando para fazer um Sebrae muito melhor, né, do Rio, mas que a gente está no Brasil todo o Sebrae tem um presidente, eu sou do Rio, então a gente está fazendo um movimento de fortalecimento, de melhorar, né? Tanto que eu te falei. Aí eu fico naquele dia, eu sou Sebrae e sou Facesg. A gente fica até se confunde. Você é Sebrae e Facesg. Eu sou Sebrae e Facesg. Então é tudo junto. E a CIB. E a CIB, né? Que é a Associação Comercial de Bom Sucesso. É verdade, porque é assim que acontece. Você que está vendo aí, de repente fala assim, nossa, mas como é que ele está em todas? Para ser presidente da federação, você tem que ser presidente de uma associação. Isso aí. Foi a que me levou até a Facesg como vice-presidente lá atrás e virei presidente. Quer dizer, estou ainda como presidente da CIB, que eu tenho que toda hora, ontem eu estava lá, quer dizer, a gente se divide, né? A gente arruma como você falou, o Rio... A gente descobre capacidades que a gente achava que não tinha, e aí a gente, no meio do caminho, começa a identificar e fala, nossa, então dava, tá dando, vamos seguir. Como você falou, Ricardo, os temas são convergentes, né? Não, e aí, Ricardo, a gente aqui, por causa até do tempo, o Renato e o João vai falar um pouco do que a gente vem fazendo, né, com a nova Facesg. Eu falo nova porque é um novo começo, é um novo formato que a gente está fazendo, né? Até na relação da economia do mar, que nós fizemos no dia 4, dia né? 15. Dia 15. Um grande evento, acho que foi o maior evento da Facesg na história, né, de economia do mar, o seminário de economia do mar, que você foi convidado, lá no Teatro Oscar Niemeyer, em Niterói. E foi um sucesso, 600 pessoas, vários painéis de alto nível. Então, eu vou deixar até para os especialistas, né, falar um pouco, mas assim, é a nova Facesg que está criando já, passando barreiras. A gente já está saindo, que a Facesg é estadual, mas a gente fez um memorando com a minha confederação, a CACB, para a gente já levar a economia do mar para todo o Brasil.
Então Sim, a gente já assinou isso um é uma documento. característica do Estado do Rio de Janeiro. Então aí o próprio Renato, o João vai falar um pouco, porque senão a gente vai ficar só eu e você aqui, mas as estrelas também estão aqui, né? Eu acho que ninguém é um líder se não tiver um bom time, né? Eu tenho um bom time, graças a Deus, por isso que a gente está pivotando a Facerj, né? O Sebrae vai bem, obrigado, que a gente tem técnicos maravilhosos, mas a Facerj de fato precisa de um olhar maior, então a gente está botando também muito esforço na Facerj, e você tem visto, né, que a Facerj está em todos os lugares, né, e o próprio José, que é um grande amigo, nosso presidente da casa. Voltou para um cenário importante a Facerj. E o José, que é um grande... Eu estava até vendo uma matéria, que é o único médico da história que assumiu uma presidente da Associação Comercial. Em 215 anos. Eu vi você falando no teu podcast, que eu estava pesquisando. Eu falei, caramba, é verdade, o único médico que tem feito uma diferença aqui na própria associação. É porque ele tem uma característica diferente. Eu acho que nós vamos nos completando, né, de uma forma geral, como grupo, como sociedade. E o Josier tem uma especialidade diferente, esse olhar do médico de prestar uma atenção, olhar mais para o ser humano. Um grande empresário, Sim, um grande empreendedor. Evidente. Né, e tem feito a diferença. Ele é meu conselheiro também, né? A gente está junto na Facerj, no Sebrae. Falou, José, a gente está junto aqui. Que bom, né, que agora que a instituição, a CRJ, está na Facerj, que faltava esse cuidado de estar junto, você como facergiano, né? Então acho que agora tem tudo para a gente seguir e novidades chegarão. A gente conversou lá atrás e eu falei, José, quem é que vai representar no Sebrae? Ele, caramba, me fala disso. Aí eu falei um pouco, ele falou, eu? Que representante? Você, eu que vou participar? Eu falei, ufa, com certeza. Porque isso mostra a importância que a Casa de Mauá está dando a essa instituição. Com certeza. É muito importante, eu queria ouvir. E o Sebrae já foi aqui, né? Quem não sabe, o Sebrae foi criado aqui na Associação Comercial do Rio de Janeiro. O Sebrae, a Facerj, a CACB, então, olha só. a CNC... Casa de Mauá, então foi a gente está num lugar aqui, o templo do comércio está aqui, né? Eu acho que a maternidade do desenvolvimento econômico. Maternidade. É isso aí. E, Regazzi, cadê os seus livros? Que eu participei de um livro seu, né? Foi doloroso, sim. Mas para mim, mas eu participei de um livro seu. Cadê os seus livros? Eu tenho você como um amigo de algum tempo, não vou falar quanto tempo, mas já de algum tempo. E uma pessoa extremamente capaz que quando eu precisava de alguma informação no Sebrae, eu falei, não, vou falar com o Regazzi. A gente sentava lá e conversava durante bons tempos e para entender como é que a gente faria diferença, né, Regazzi? Muitos desenhos foram feitos, algumas coisas aconteceram, outras não, mas eu acho que agora com o Robson, muitas das que estão guardadas podem acontecer. Exatamente. A liderança do Robson faz toda a diferença, não só para a Facerj, mas também para o Sebrae e para os profissionais que querem exercer a sua plenitude do ponto de vista intelectual e de realizações. Nós somos jovens há mais tempo, né? Continuamos jovens, a gente participou dos movimentos de empresa júnior e dos empresários, né? Jovens empresários na Associação Comercial, na Federação. E a gente continuamos com os nossos sonhos, alguns realizados hoje, outros a gente tem que realmente materializar, principalmente em relação ao nosso estado do Rio de Janeiro, que precisa muito, né? O Rio de Janeiro tem que voltar ao protagonismo nacional do desenvolvimento, né? E para isso nós temos bandeiras, temos que levantar bandeiras. E uma bandeira que faz parte do DNA do nosso estado é a economia do mar, é a economia azul. Que economia é essa? É a economia que utiliza o mar como recurso, ou meio. Então você vai desde o setor da pesca propriamente dito, né? Do naval, da náutica, que são aqueles setores que as pessoas lembram quando se fala de mar, a audicultura, piscicultura, mas você tem a parte da energia, a energia do Rio de Janeiro, a produção é offshore. Nós batemos recordes mundiais de água profunda, temos o maior centro tecnológico de energias em água profunda, que é o SEMPES aqui no estado do Rio de Janeiro. Sem falar das energias limpas aqui que a gente pode desenvolver, o setor portuário, por exemplo, e toda a biotecnologia e a Blue Tech. E locais aqui no estado que são territórios marítimos, como a Baía da Ilha Grande, a Baía de Sepetiba, a Baía de Guanabara,
que é um ativo fenomenal, que em 2033 ela vai estar 90% balneável. A gente vai entregar... E já começou o processo de despoluição. Um trabalho de fato está acontecendo. A mídia já está produzindo matérias sobre a Praia do Flamengo, a Praia da Glória, pequenininha, né, que fica entre a Maré da Glória ali, a Praia do Flamengo. Quantas tartarugas que a gente já vê ali na Praia do Flamengo. Isso, Cavalo marinho. A nossa geração... Estão chamando de caribrejo. Que ótimo. É o caribrejo. Eu assisti, né? Esse é resultado, sem dúvida. A nossa geração vai ter oportunidade de ver essa Bahia saneada e essa Bahia voltando a ser o motor de desenvolvimento do próprio estado do Rio de Janeiro. Em volta dela moram aproximadamente 10 milhões de pessoas. São 7 municípios, fora os municípios adjacentes, já retroáreas da Baixada Fluminense. São 10 milhões de pessoas que vão ter um ativo do tamanho da Baía de Guanabara, que vai poder desenvolver esportes náuticos, turismo, passeios, as economias da praia. Ou seja, nós temos que nos unir como sociedade para valorizar esse ativo de água abrigável e fazer com que ele, até 2030, a gente consiga gerar a economia, gerar emprego e renda através dos pequenos negócios. Então, como você falou, sou especialista no tema, tenho 3 livros. Tem um livro escrito com você que é sobre liderança empreendedora transformadora. Você é uma liderança aí que vem desde jovem levantando a bandeira. E eu estou terminando aqui minha fala pela liderança, porque não adianta nada a gente ter boas intenções, bons projetos e boa tecnologia ou estudo se a gente não tiver líderes que vão de fato colocar as ideias em funcionamento, tá? E líderes que vão servir de exemplo para a sociedade, principalmente para os jovens, para desenvolver projetos que realmente seduzem o jovem para fazer um desenvolvimento no nosso estado, para empreender o nosso estado. Sim, parar com essa história de exportar competências para fora, né? Nós estávamos no outro dia conversando num podcast, 2 caras fenomenais, um pós-doutor, o outro doutor em Newcastle, e estão na Espanha. Por que estão lá? Por que estão lá? A gente sabe as respostas, mas por que deixamos eles irem para lá se aqui nós temos tantas demandas, tantas necessidades e não exploramos? Passa por aquela questão de um projeto de planos de Estado, pensar mais a longo prazo, e se não fizermos isso como a China fez, nós ficaremos fadados a um insucesso. Estamos num momento político, né? Ouvindo o amigo do bairro, que é muito gente boa, mas não tem um pingo de competência para produzir o mínimo que você precisa. Então, cadê esses competentes para assumirem, como você assumiu, Robson, e pegou a bandeira e falou, gente, vamos embora, e saiu correndo na frente com a bandeira. Você é um líder desse, um exemplo para tantos, que a gente precisa trazer outros para correrem junto com a gente. Você que está assistindo a gente, vai lá, se inscreve no canal, aperta o sininho para você ser avisado de novos vídeos, e não imagina que você vai mudar a sua realidade sozinho. Não imagine que a sua realidade será transformada só com você, porque estudou fora do Brasil ou estudou na UFRJ, a melhor universidade do Brasil, ou na USP, seja onde for. Você precisa estar num grupo. E aqui a gente tem uma turma muito capaz. Mas sem você, esse verão vai demorar um pouquinho mais. Então vem para esse jogo, para a gente mudar isso em um verão. João. Meu amigo Ricardo, feliz demais de estar aqui. Bom, depois dessas falas eu vou tentar buscar alguns pontos aqui que eu observei e interpretei da melhor forma. Primeiro, presidente, Renato e Ricardo, eu não acredito em coincidência. Na verdade acredito, mas acredito mais no trabalho. Esse encontro aqui é um encontro que iria acontecer em algum momento. Você, Ricardo, quando esteve lá no Palácio procurando, né, ações que perpassem pelo desenvolvimento econômico, pelo desembaraço, né, das empreitadas que você trouxe. Renato já é um velho amigo de guerra aí dos tempos conlexianos. E o Robson, eu tive a oportunidade, o prazer, porque é um cara sempre está com um sorriso no rosto, leve,
Chega lá, você vai, bom dia, bom É dia, o bom dia. lifestyle do carioca, é o lifestyle do Rio de Janeiro. E a gente foi conselheiro contemporâneo, eu atuando lá pelo Estado, ele pela FACER, a gente teve a oportunidade, inclusive, de viajar junto com o ilustríssimo Ednei, que encontramos aqui. Então, a afinidade foi ligeira, da maneira que ele se comporta, e a minha também gerou uma afinidade. Você falou e corroborou a fala do nosso atual prefeito aqui do Rio, e no lançamento da Bolsa Verde, justamente, Robson, na limitação das oportunidades que o Estado oferece, se limitando ao campo da energia, onde, de fato, como o Renato colocou, se fôssemos um país, seríamos o 10º produtor de petróleo do mundo. E o Eduardo colocou que, se não fossem os empregos do segmento das energias e os cargos públicos, não há oportunidades dignas para o cidadão fluminense. Eu falo como cidadão rubro-negro fluminense, né? Mas então a gente não pode, Ricardo, jamais em tempo algum perder essa bandeira da economia do mar, a economia azul. E como o presidente falou, de forma muito... Toda unanimidade é burra, mas a gente fica lisonjeado, de fato, Ricardo, porque foi um trabalho muito árduo que tivemos. Foi o primeiro evento que a gente, de forma conjunta, né, preparou com muito cuidado, com muita excelência, e a gente tratou de temas, né, presidente Renato, estruturante nesse âmago da economia do mar. Né, o Renato falou de todos eles, também temos o turismo, né, Renato? Né? E o que foi bacana foi essa visão do nosso presidente, da gente, né, até umbriando, né, a sua confederação, de junto também com a ABEMAR, né, até esse é um spoiler, vou deixar o Renato discorrer sobre a ABEMAR, que foi ele que trouxe, tem a disputa sadia lá, quem trouxe, quem faz, a gente fica se estimulando, e é muito bacana isso. Sim. A gente fica ali, a gente vive ali com muita intensidade, como você falou, o Sebrae converge com a FACER, tem um outro colega que está lá conosco também, né, que é o Anderson também, que nos fortalece no dia a dia. E é aquilo, Ricardo, até aqui é uma fonte do bom conhecimento. Né? Agora eu vou falar de um outro momento aqui na CRJ, só me fugiu o nome da pessoa, foi na palestra do nosso ministro Gustavo Franco, que teve salvo engano, algum conselheiro aqui da casa que disse: nossa geração foi a geração dos diagnósticos. Aí eu até comentei com o presidente, com o Renato, bom, agora cabe a nós executar esses diagnósticos, até porque os diagnósticos, nesse tempo de tanta inovação, tanta fugacidade, os diagnósticos mudam. Mas é isso, Ricardo, a gente tem andado muito pelo Rio, a gente, até para mostrar, né, a nossa visão nacional mesmo, por que não? Você reconheceu isso aqui, nessa itinerância, de repente o helicóptero aí, Robson, é a hora de você avaliar nacional, que vai permitir que nós do Rio de Janeiro, que somos referência no mundo... Não estou falando isso como luxo, não. Como um instrumento de trabalho, cara. Não, eu estou brincando aqui, mas enfim... Não, mas eu estou falando sério. Mas a corrida é grande. Instrumento. Às vezes eu estou em Nova Friburgo e aí a gente sai para outro... É coisa de... Parece que é campanha eleitoral. Não eu não sou candidato. Mas a gente vive, parece que a gente está em campanha, né? Não, mas isso é um afã de mas de com propósito, Ricardo, com vontade de transformar, com dinamismo, com conteúdo. Vamos tocando, que tem outras novidades aí que desse tempo de jogo aí a gente quer contar, Ricardo, quer que você faça parte também, como sempre fez, a gente se encontra sempre. Ontem você estava no ambiente nuclear lá comigo. Não, o Ricardo além de tudo, o Ricardo é uma pessoa que é do bem. Sim. Então eu sempre falo para eles, a gente tem que estar com as pessoas do bem. Não estou falando que tem pessoas do mal, não. Mas elas existem. Existem. Então por isso que, graças a Deus, Deus bota as pessoas do bem ao nosso lado, até na minha caminhada, né? Como o João falou, a gente se conheceu numa viagem, ele como conselheiro, eu como conselheiro do Sebrae, pela FACERJ, e a gente teve, né, essa sinergia, e num momento eu falei, pô, João, vamos dividir aí o governo, né, com tudo certinho, bonitinho, me ajuda também que eu preciso de você. O Regatas já tem um tempinho, que eu não vou falar quantos anos de Sebrae. Não pode. Trouxe o Silveira, né, o Anderson, então para a gente fazer um time para poder... a gente avançar, né, no Sebrae aí também, levando o Sebrae para outros, né, o Sebrae é grande, mas precisava de um carinho maior no interior, não é que não tenha, mas eu estou focando muito no interior do estado, né, tanto FACERJ quanto o Sebrae, então acho que isso tem dado uma diferença, por isso que eu estou cada hora no lugar, mas é que a gente teve em São Gonçalo, nosso time Sim. aqui, e o Evanildo, que é presidente da Associação Comercial de São Gonçalo e secretário de Pesca, Assuntos né? portuários, Assuntos portuários, aí. E aí ele me levou até o prefeito, o capitão Nelson, que eu não conhecia, aí o capitão Nelson falou, eu nunca na vida, acho que a prefeitura, não ele, né, recebeu o presidente do Sebrae aqui,
Não é, porque cada um tem suas missões, né? E suas instituições não, também. Mas a grande verdade é que você está fazendo diferente, porque pode ser até que não chegue, eu não acredito, tá? Eu acredito que vai chegar onde a gente precisa que o Sebrae chegue. Mas fazer diferente leva a resultado diferente. E com trabalho, né? Se Muito fizer trabalho. igual, teremos o mesmo resultado. Não, Quantas com vezes certeza. a gente chorou junto, né, Regazzi? Falando, mas meu Deus do céu. E com trabalho, Ricardo, é muito trabalho. Que a gente fala que é de 8 às 8 da noite. Caramba, mas é porque com trabalho, né, Renato? E com a ajuda dele, a gente vem mudando um pouco a realidade, né? É trabalho, propósito, que é fazer esse Rio de Janeiro grande. E a gente está na casa aqui, a gente está na CRJ, que é a casa do associativismo, como a FACERJ é a casa do associativismo. O que a gente vem trazendo, Ricardo, e é importante que você falou para os seus ouvintes, que tem que jogar junto, né? Tem que estar em grupo, tem que estar no coletivo. Nós temos que reforçar essa economia compartilhada, colaborativa. Nós temos que reforçar o associativismo no Rio de Janeiro como uma ferramenta de desenvolvimento de Estado, como uma ferramenta de desenvolvimento territorial, como uma ferramenta de desenvolvimento local dos territórios marítimos, sejam também dos territórios ligados à Serra, tá? ao nosso Médio Paraíba. Através do associativismo, está muito claro para nós, isso é uma bandeira do presidente Robson Carneiro, a gente vai conseguir realmente fazer o Rio de Janeiro prosperar de forma plena, digna, com bons empregos e com tecnologia, com inovação. É através da união do grupo. E o associativismo no Rio de Janeiro, ele estava meio devagar. Você tem estados aí da federação que o estão sul do destaques. Brasil é um Santa Catarina, exemplo espetacular. E é interessante... E é só ver o resultado que eles têm. Sim. Qual o resultado que eles vêm tendo nos últimos anos? Excelente. Só crescimento. A gente tem, Ricardo, eu tenho acompanhado o Robson em alguns momentos em Brasília e na nossa confederação. E aí fazendo valer o que vocês acabaram de colocar. E é claro que nem tudo se cria, você pode copiar boas práticas, né? E você tem lá associações comerciais, como a própria Associação de Florianópolis, né, presidente? Você esteve lá há pouco tempo. E foi o que o Robson colocou, o Ricardo, para que o associado, né, venha a ombrear a federação, ela tem que se comportar como uma central de serviços, de produtos, né? Claro, levando em conta também essa representação institucional de alto nível que a gente desempenha lá em Brasília, junto com a confederação, tem que ser vantajoso fazer parte, né, da federação. E assim, a gente está trabalhando, como o Robson colocou e o Renato, de forma muito dura, com excelência e de forma planejada. A gente entregou com excelência esse Seminário da Economia do Mar, né? A gente está vendo a possibilidade de dar uma contribuição com muito pé no chão para o Brasil, pelo protagonismo que o Rio ele tem, né? E também, obviamente, sem esquecer do território fluminense, onde, né, presidente, a gente concebeu, Ricardo, uma qualificação itinerante de promoção de networking, né, de conexão de pessoas e criação, chamado Conecta. A gente vai inaugurar isso agora em Barra Mansa, na Flumisul, né, onde o Robson, com muita sabedoria, dividiu o estado do Rio de Janeiro em 6 regiões, né, considerando, né, presidente, que aqui na capital o José toca muito bem, foi o que o Robson falou, vamos cuidar do interior, é isso, eficiência da energia, né, vamos tocar o interior. Então lá a gente tem a dupla firme, né, presidente, que é o Robson e o Matheus. Tem até um nome aí de dupla secretária. Bruno e Matheus. Bruno e Matheus. Robson é o nosso presidente. E aí lá na Flumisul, né, o presidente vai estar fora e é muito bacana, né, presidente? Até, Renato, reconhecimento ao Sebrae, como que ele qualifica o seu RH, né? O presidente vai estar numa missão, se bem que ainda não vai estar na missão de qualificação, que é um curso de liderança que ele vai fazer em Boston com o Renato, mas é bacana como o Sebrae observa o seu recurso humano. Mas o fato é que, por esse acaso de agenda, ele vai estar fora do Brasil, e, Renato, a gente vai fazer esse primeiro Conecta dentro da Flumisul, que é uma espécie de um lançamento, e aí depois, logicamente, com a liderança do presidente, a gente vai estar em outubro em Nova Friburgo, em novembro em Campos, e, Ricardo, ano que vem a gente tem um planejamento de fazer 12 Conectas, co-criando com a associação comercial, porque não pode ser né, a gente não vai dar um input sozinho, a gente vai co-criar. Lá em Friburgo, por exemplo, o nosso presidente Júlio, né, ele colocou que queria falar sobre o empreendimento lá, que é o Hospital do Câncer. Então a gente vai, Ricardo, trazendo academia, trazendo empresas que queiram ofertar um determinado serviço ou produto, levar essa excelência, essa qualificação e esse networking diferenciado
para que o nosso estado se desenvolva da melhor forma. E Ricardo, lá em Nova Friburgo, nós temos um diferencial. Existe no Rio de Janeiro algumas associações que são gigantes, como a CRJ. Tem esse prédio maravilhoso, essa estrutura. Em Nova Friburgo, nós temos uma associação que tem uma TV Zoom e uma rádio. Uma TV assim, de alto nível, com programas, quer dizer, uma TV, né, da região ali do sul, né, serrana. Então ainda tem esse apoio, né? A Faced acaba também tendo apoio das associações que têm uma estrutura gigante, como você tem aqui e outras associações têm. Então a gente ainda tem esse, né, João, uma grande estrutura, esse tem... background, né, Renato, de infraestrutura. O Renato até está fazendo esse acervo de infraestrutura, porque nessa linha associativa, Ricardo, a gente tem que, né, até usando o termo da energia, da eficiência energética, né? A gente tem que usar o que temos à disposição, claro, em prol do desenvolvimento econômico. Duplicar não faz sentido. Exatamente. Não faz sentido. A gente estava até falando do curso aqui antes. Verdade. Vamos somar. O que a gente precisa é de resultado, não é de protagonismo. Não, aqui vamos deixar a vaidade de lado. Eu sempre falo isso, né, com o João e com... A gente tem que botar, porque o Rio é maior, não é pé no chão. E vamos em frente. Ninguém não quer ser... Gente, tem trabalho. Trabalho para fazer. Ser estrela. Ninguém tem que... A gente tem que pensar em prol do Rio de Janeiro, de melhorar a nossa vida. O Rio de Janeiro vem passando pelos últimos anos momentos, né? Todo mundo já sabe, não precisa nem falar, né? Não vou nem repetir que isso até dói nosso coração. Toda a parte de governo. Então a gente Mas, Robson, você sabe que isso é uma coisa importante. A partir do momento que os bons se recolhem, os maus, como lá no começo você falou, o mal ocupa esse espaço. Então, eu me sinto responsável de não ter levantado antes para colaborar nesse processo de transformação. Não que eu não tenha colaborado, mas como eu agora isso tenho aqui você uma está colaborando, visão... fazendo isso aqui. Muito. Nesse programa, isso cara, aqui pelas pessoas que você tem trazido, encontramos agora com o Delmo Pinho, referência maior, né, nesse segmento da logística. Nosso vice-presidente do Conselho de Logística, nós temos aqui 25 think tanks, mas a questão é, nós precisamos ocupar o espaço que só a nós cabe. E isso só será mudado a partir desse momento. E acaba entrando pessoas que a gente não quer, né? Porque não é nem que a gente não queira, que não deveriam nem ter se alistado, mas se alistaram por ausência nossa. Essa é a verdade. Essa questão da liderança servidora e genuína e empreendedora, tá? Todos nós temos que empreender o Estado do Rio de Janeiro. Isso, o Sebrae ensina muito bem isso, tá? Que é a casa do empreendedorismo, né? Tem mais de 40 anos. E a base do empreendedorismo, na essência do Sebrae, é o associativismo, tá? Porque a gente diz o seguinte, o pequeno ele tem que se unir mais ainda para ele conseguir ter musculatura, força, acesso a conhecimento, acesso a crédito, acesso a mercado, acesso a pessoas, acesso à infraestrutura e se colocar a voz dele para ser respeitado. Porque hoje a pequena empresa é um gerador de emprego e renda, não é só no Brasil, não, é no mundo. É a base da nossa economia. É a base da nossa economia. Então nós temos que criar capacidade empreendedora na população que vai fazer com que a gente faça mobilidade social, sim. Pessoas que às vezes não nasceram em situações que os pais às vezes não tiveram condições, têm condições com a educação e com o empreendedorismo de mudar mesmo, de ter mobilidade social, ter dignidade, ter sua casa, seu carro, uma família próspera. E isso a gente acredita em relação ao Rio de Janeiro, acredita na marca Rio de Janeiro, a marca para o mundo do Rio de Janeiro, o nosso turismo, né, o turismo no mar. Ou seja, nós temos possibilidades maravilhosas, agora de forma unida, trazendo as associações, trazendo as federações, trazendo associações novas como a ABMAR, que é a Associação Brasileira das Empresas de Economia do Mar, ou seja, juntos, as instituições também do nosso conselho, o Robson pode falar, o Sebrae representa no seu conselho a sociedade organizada, né, presidente? A esfera privada, poder... São várias instituições, né? Setor produtivo. A CRJ também está, é Firjan, FEComércio, Governo do Estado com a Cenemar, né? Com a GRIO. Aí tem o Banco do Brasil, Caixa Econômica, o Senar, né, do nosso presidente Rodolfo Tavares, SNA, quer dizer, FACERJ, Banco do Brasil, quer dizer, Sebrae Nacional, Caixa Econômica, são 15, eu tinha falado, Redtech, são 15 instituições que, de fato, representam o Estado do Rio. Setor produtivo, economia. Agora, eu queria ouvir sobre a economia azul, porque quanto mais eu me aprofundo nesse tema, mais eu descubro que pouquíssimo eu sei. Sim. Então,
Fala para a gente, Regazzi e João, um pouquinho sobre essa economia azul. O que a gente tem que vender para o Brasil dessa economia azul? O Ricardo, você falou essa questão do desconhecimento. 83% das pessoas que vivem no litoral, que são 17 estados e 280 municípios litorâneos, costeiros, 83% nunca ouviram falar em economia do mar, menos ainda em economia azul. Economia azul é a economia do mar sustentável. A economia azul, ela bebe na fonte da economia verde, nessa transformação que está sendo exigida no planeta, no modelo econômico de ser sustentável, porque o ser humano já agrediu de tal forma o planeta que está impactando na vida da gente, no nosso dia a dia da gente. Agora a gente vai ter que mitigar efeitos que nós provocamos, né? A presença humana no planeta é quase um meteoro que bateu aqui e está criando extinções de animais e está provocando, daqui a pouco vai provocar a nossa própria extinção. Isso está muito claro. Então, nessa linha, o ser humano, com a sua capacidade criativa, tecnológica, inovativa, ele vai superar isso, mas vai superar num modelo econômico diferenciado. No modelo econômico que ele vai prosperar, ele vai ter acesso à proteína, mas ele vai ter acesso à carne, mas ele vai preservar o planeta. E aí esse modelo de economia azul, ele vem com tudo nessa direção, porque os oceanos, o oceano, ele 71% do nosso planeta. E é aí que a gente vai ter a saída para a humanidade, para a geração de emprego e renda, para a questão da alimentação, da energia. Mas a gente não pode fazer, Ricardo, com o oceano que foi feito com o continente. Então, isso faz parte da equação dessa nova economia. É uma economia que junta a prosperidade financeira e econômica com a social e a ambiental. Não pode estar fora da equação. E as inovações que vão nascer, e aí a gente tem que realmente cativar os jovens para isso, ela tem que ser conjunta. Não existe um modelo econômico futuro que não leve em consideração o meio ambiente, ponto. Então, senão não tem que ser feito. Tá? Então, é uma economia transformadora e que vai gerar muito emprego e renda. E o Brasil, com a sua biodiversidade, nós temos 7 biomas, 6 biomas terrestres e 1 bioma marítimo. Nós podemos ser uma potência, né, nessa economia, principalmente na economia verde e na economia azul. Nós já somos uma potência, precisamos explorar melhor ela. Exatamente, nós somos uma potência de vantagem comparativa, Sim. mas competitiva só se a gente colocar inovação, inteligência, liderança, educação. Você sabe que o que você está dizendo, eu tive com o ministro Barroso no outro dia, e ele estava falando que falou, puxa, Ricardo, eu gostaria muito que o Brasil tivesse capacidade de se transformar ou empoderar a indústria como deveria. Só que nós não temos essa capacidade se nós compararmos China, Rússia e algumas outras potências industriais do mundo. Mas nós temos uma que ninguém tem, é a capacidade de produzir serviços ambientais. Nós somos a maior potência. Ele, como advogado, eu olhei, fiquei bastante surpreso com essa capacidade dele de análise. E falei, faz todo sentido. Nós somos onde que nós podemos crescer com uma leveza e uma velocidade muito grande? Serviço. Serviço. Onde nós temos um lugar de fala que é só nosso. E a gente não está vendendo esse serviço. A gente presta o serviço de produzir oxigênio para o mundo. Somos a maior potência em fornecimento de oxigênio do mundo, só que nós não monetizamos. Por que a gente não monetiza isso? Perfeito. Nós temos as 2 maiores florestas urbanas do mundo aqui no Rio de Janeiro. A gente precisa, Ricardo, nesse contexto, né, dar segurança jurídica a quem quer empreender nesse setor, especialmente na regulação do mercado de carbono. A gente vai ter uma grande oportunidade ano que vem no Pará, né, na COP30, de evidenciar isso que você muito bem colocou, mas eu vou voltar para a economia do mar, senão a gente vai fazer um outro programa aqui da economia do mar, que a gente passou por ela, mas falou tanta coisa bacana, né? Contextualizando o que o Renato colocou, né, que ele deu um traço também conceitual para a sustentabilidade, que nada mais é do que as gerações futuras possam dispor dos recursos que hoje nós dispomos, né? Falando um pouco agora como servidor público da Cinemar, que eu tenho muito orgulho de servir,
Entendo que a política pública ela transforma, né, quando feita com propósito, com excelência. Eu tenho uma grande honra de fazer parte da Cenemar, que é a primeira secretaria do Brasil que atua com esses objetos sociais muito caros, né, a energia e a economia do mar. No âmbito da economia do mar, e falando de energia, se fôssemos, como falei no início aqui do nosso bate-papo, um país, seríamos o 10º país do mundo em geração de petróleo, extração de petróleo. Somos responsáveis aí por quase 80% da extração de gás do país. Inclusive, conversando com o presidente e com esse olhar sebraiano do pequeno e do micro, temos uma intenção no que vem também no Sebrae de falar das energias, dessa diversidade energética, onde o Estado do Rio de Janeiro não pode jamais, em tempo algum, abrir mão do petróleo e gás, porque eles que vão bancar a transição energética. É lógico, como transição energética sem o dinheiro do petróleo. E damos um show aí, tá? Damos um show. Somos referência no mundo. O nosso petróleo, ele tem um impacto de CO2 muito menor do que o explorado de águas rasas. Lá no nosso seminário, quem fez muito bem uso da palavra, presidente, foi a Savana da Petrobras, que justamente é uma das responsáveis por esse resultado mensurável da extração do petróleo com pouca emissão de CO2. Então é isso, Rio de Janeiro, Petrobras, a sede aqui, sendo referência no mundo. E temos também, né, Ricardo esteve lá comigo ontem, a nossa energia nuclear. O ecossistema fabril todo aqui, a INB lá em Resende, onde é feito o enriquecimento do urânio, né, ela extrai urânio de algumas partes do país, lá no Nordeste, Caetité na Bahia. Agora a gente tem uma mina grande em fase final de licenciamento, já autorizada pela CNEM. Agora o IBAMA vai fazer essa chancela para que a gente venha ampliar, né, a extração de urânio e gerar aqui no estado do Rio de Janeiro, para todo o SIM, né, sistema integrado, uma energia limpa, firme. Quando a gente fala de inteligência artificial, Ricardo, né, esses terabytes de dados que deverão ser armazenados, qual a melhor energia para sustentar esse equipamento? Eu conversei com a Rosatom. Rosatom, vai lá, aproveita e maratona lá no podcast para ouvir. Sua casa aqui, Ricardo, está bem frequentada. Não tenha dúvida nenhuma que você faz parte dessa transformação. De novo, eu entendo que além de todos esses elementos que vocês colocaram, né, da esfera privada, o governo do Estado também é importante, como o Robson colocou, tem 2 cadeiras lá no Conselho. Política pública, né, falando pelo desenvolvimento econômico, a concessão de um benefício fiscal. A gente tem que tornar a vida de quem empreende mais fácil e acabar com essa dicotomia, desculpa aí o termo idiota, do patrão e do empregado. Um não vive sem o outro, a CLT está lá para defender os direitos de quem trabalha, mas a gente tem que gerar riqueza, a gente tem que gerar um ecossistema mais harmonioso, porque, Ricardo, vai ter oportunidade para todos, né? E é assim que a gente vai, penso eu, se desenvolver. E, Ricardo, pegando o gancho do Leal, nós criamos, né, logo quando eu assumi, 2 grupos temáticos no Conselho do Sebrae. Um de economia do mar, né, que isso aí a gente já está em fase final para levar para o próprio Sebrae, e o outro de IA. Quer dizer, a gente está, o Conselho, a gente está movimentando bem o Conselho para levar essas propostas que a gente sabe que é fundamental para o desenvolvimento do Rio. Então a gente já está bem avançado, né, o João e Renato, esses 2 temas que a gente já está no Conselho, com essas 15 instituições trabalhando, né, todos os presidentes das instituições com os seus técnicos, trabalhando em prol do desenvolvimento do economia do mar, né, e do IA. Você sabe, muito interessante isso, cara. Olha que papo bom esse nosso, porque eu tive com o Márcio aqui, que é o presidente do IBGE, e ele propôs que nós fizéssemos um convênio para compartilhamento de dados. Esses dados que são públicos e muitas vezes não organizados de forma que nos dê leitura, que vire uma ferramenta para os negócios. Então, o IBGE é uma potência muito bem estruturado, com analistas de dados, geopolítica, muito bem organizado, da geociência, né, dos dados. Então, nós estamos fazendo esse acordo com o IBGE, porque uma das missões que o Josier trouxe desde o início foi: nós precisamos ter um data lake aqui dentro. E esse data lake,
é que vai gerar um desenho que a gente já tinha feito, né, Regazzi, lá atrás. Exato. Mas é muito bom, porque o Josias está materializando essa história. Se tiver em tempo de incluir a Facers nesse... Já está inclusa, ela está inclusa sempre. Eles são dados do estado todo, né, presidente? Que nos ajuda aí, como você muito bem colocou. E são dados do Brasil. O Robson, você quer ver uma capacidade que nós temos aqui e que não há em outro estado? É essa centralidade do Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro, se você falar com qualquer estrangeiro, ele vai procurar fazer a reunião no Rio de Janeiro. Não, tudo bem, estou pegando 10 horas de voo. Pega 45 e chega no Rio de Janeiro e a gente faz a conversa lá. Essa centralidade nos dá a capacidade de sermos um hub, é assim que nós desenhamos o centro de negócios da Associação Comercial, o hub de negócios do Brasil, ou um hub de negócios do Brasil, porque essa centralidade favorece, e a partir do momento que alguém interessado em explorar ou produzir alumínio no Brasil, ele monta o quartel-general dele aqui no Rio de Janeiro. Ele monta o quartel-general e a usina, nós vamos ajudar a ele a identificar, mas a gente precisa de dados. Não tem problema nenhum. Vai aonde? No Pará? No Pará. A gente vai ajudar ele. Mas ele opera daqui, porque aqui ele tem informação. É o coração pulsante, queira ou não queira, do Brasil, está no Rio de Janeiro. Os assuntos estratégicos de Brasil são tratados no Rio de Janeiro. Não vem com essa história que ele é tratado em Brasília. Ele é tratado aqui, é tratado também em São Paulo, mas essa é uma característica natural nossa. Não, Ricardo, a gente agora, a última reunião do Conselho, nós levamos o Bianchini, que era o presidente da Águas do Rio, né? Agora está cuidando de 15 estados. VP da EGEA. Então, Alexandre Bianchini deu um show no Conselho. A gente nunca levou ninguém para falar no Conselho, né? Mas acho que foi importante a gente levar. Ele falou mais de 1 hora, que foi ótimo, para o nosso Conselho entender como o papel da despoluição, né, da Baía de Guanabara. Então está mostrando um cenário desse resultado. Tanto que eu falei do cavalo marinho, porque ele mostrou que aqui na Praia do Flamengo já está tendo cavalo marinho, né? Quer dizer, olha só o impacto que foi a concessão, o benefício para o estado do Rio de Janeiro. Então, em breve a gente vai ter uma Bahia despoluída, se Deus quiser. Então foi a visão dele, cuidando. Vou chamar ele para vir aqui falar com a gente. Ele foi um show. Eu conheço, ele tem uma história de SEDAI, ele tem uma história grande. O que ele falou para a gente, saímos totalmente assim, motivados e esperançosos com o Rio de Janeiro. O nosso conselho, que é muito rico, com várias instituições, então, em saneamento, eu tenho certeza que a gente está num bom caminho, né? E as palavras dele foram essenciais para motivar a gente que está no Rio. Eu tenho uma filha, você tem família, todo mundo. Então, para a gente não ter que sair vou sair do Rio, que o Rio é tudo de ruim. O Rio não tem nada de ruim. O Rio é maravilhoso, a gente está em prol de melhorar e você faz parte disso, todo mundo está aqui. Os seus podcasts sempre em prol de pessoas que querem o bem do Rio. Eu tenho certeza que quem está ouvindo a gente aqui, né, escutando, para o Brasil e para o mundo, né, que o seu programa já está em nível mundial, graças a Deus. Eu acho que mostrar um pouco o que a gente tem, né, de melhor, né, para o Rio. Vem para o Rio, não tem problema nenhum, o Rio é maravilhoso. A gente está aqui igual o Cristo, né, de braços abertos. Né? Ô, Ricardo, deixa eu só pegar um gancho da fala do presidente, até para fazer uma defesa, né, do governo do Estado, onde eu tenho muita honra de também estar lá servindo. Esse trabalho que o Bianchini muito bem exibiu lá em sede do Conselho é resultado, na minha humilde visão, até como cidadão, não como servidor do Estado, como o resultado mais importante, estruturante, que foi entregue durante essa gestão, né, do governador Cláudio Castro, que foi a concessão de parte dos serviços da SEDAI. Algumas pessoas dizem, não, a SEDAI foi privatizada. Não, a SEDAI ela continua, né, lá com o seu objeto social de captura de água, e Águas do Rio vai fazer o tratamento, né, do saneamento básico, tratamento de esgoto e a distribuição da água. E foi concedido, houve lá um processo que não foi simples, né, o BNDES fez a estruturação, né, o valuation, até o nosso companheiro lá do procurador Marcelo Lopes, que hoje está lá na Codim, conduziu de forma exemplar um processo difícil. Então é importante, né, para a gente fazer o reconhecimento, que deu a modelagem, a estruturação para que a Águas do Rio pudesse fazer um trabalho que realmente antes, especialmente, né, Renato, em relação à Baía de Guanabara, conversando uma vez com o Mário Moscatelli, eu comecei a falar sobre a Baía de Guanabara, comecei a estudar um pouco mais e 80 mil piscinas olímpicas de esgoto in natura por dia, 140 mil, estava muito dissonante. Mário,
me dá uma luz aí, porque está muito sonante o número. Ele falou assim, João, até vou pedir perdão ao telespectador, sou um cara educado, mas ele falou assim, João, é muita merda. Aí depois, né, do tratamento que haverá das ovas, porque também a gente tem que ter calma. Ah, mas fez a concessão, a Bahia ainda não vai ficar limpa, é um processo. Mas já mudou muito, em Já 3 mudou, anos foi um Praia do impacto. Flamengo, que é o Caribré. Eu São vou falando da minha Flamengo, experiência, né? de ver as Então, tartarugas ali no Sim. Flamengo, Levou aqui. a prova, ele levou a prova pra gente Então, E ver. a natureza ela repõe. Se você parar regenera. de Sim. sujar, Estragar. ela regenera. E o interessante, que foi a pergunta que você fez sobre economia azul, a base da economia azul é o saneamento. Como é que você... Porque se você estraga o ativo, você não tem aquela Fica economia. O imprestável, ativo né? é a água, é o mar. Isso aí. Então, esse projeto da Baía de Guanabara, ele é transformador para o estado do Rio de Janeiro e para o Brasil. Vai ser um exemplo. No Brasil. E, inclusive, já está se fazendo, através da Secretaria do Meio Ambiente, o encontro e o network entre baías do mundo. Porque a Bahia é um motor de desenvolvimento das cidades que estão no entorno dela. E a Baía de Guanabara ela vai dar um impacto econômico do Rio de Janeiro gigantesco. As sociedades nasceram Sim, na dos costa. postos. Exatamente. As Isso aí. sociedades no mundo durante todos os tempos aconteceram assim. E não seria diferente aqui. Aconteceu aqui onde nós Os postos são estamos, em nesse locais de águas entorno da abrigadas. Bahia. Verdade. Desde os vikings. São em águas abrigáveis, são as baías. É. São, exatamente. Então, cara. assim, eu estou extremamente feliz, Robson, de vocês estarem à frente do Sebrae, da Facerge. Acho que temos um trabalho muito grande pela frente. Não há mudança sem capacitação. Eu olho muito para o Regazzi, porque ele sempre falava isso, tem que capacitar, capacitar, capacitar. Então isso está muito registrado na minha mente e eu realmente acredito, mas precisa de transpiração. Sim. Não tem fórmula mágica, não vai ficar olhando videozinho de fique milionário em 2 dias, porque eu acho até que existe, né? Tem gente que joga na loto e ganha. Eu ainda não vi nenhum. Nenhum assim, no meu hall eu não vi nenhum. Não estou dizendo que não ganhe. Eu acredito que ganhe. Mas eu prefiro caminhar na transpiração, que foi o que o meu avô me ensinou. Ele criou a empresa lá em 38, em 46, testificando o que você estava dizendo do associativismo, o Regazzi. Em 46 ele associou a empresa aqui na associação comercial. E falava para o meu pai, que era pequeno criança, que aqui era casa de homens de negócio. Casa do empresário, né? Tem até na entrada, né? Vamos discutir como é que acontece. É muito fácil a gente falar muita coisa, dizer que deu sorte. Mas pega uma folha de pagamento que você tem que pagar lá no final do mês e de repente um cliente que você apostou, fez, entregou e ele não pagou. E ele contou a história triste que for. Qual é a história triste que você vai repassar para o teu funcionário? Não tem história triste para repassar. Tem um monte de gente na casa dele esperando o salário para ir ao mercado. Com certeza. E aí? Então, essas agruras que passa o empresário, elas são discutidas em locais como esse. Então, se você está em casa, se você está assistindo a gente, pensa, considere de uma forma bastante relevante a importância de vir fazer parte desse jogo. Vim para esse grupo porque, no mínimo, a gente vai compartilhar contigo algumas alternativas que nós vivemos. Não, vamos num fundo de investimento. Não, nada que pegar com a agiota o quê, cara? Você tá louco, é o começo do fim. Sim. Vamos buscar aqui algumas alternativas, vende 10% da empresa e se capitaliza, a forma mais barata de você trazer dinheiro para o jogo. É isso. Por isso que é importante também as empresas que estão vendo a gente, os empresários, da importância da associação comercial. Você se associar a uma associação comercial local, não importa de onde você está no Brasil. Por isso que ali você tem o network, você tem a ajuda dos empresários. Caramba, eu estou com um problema, então peraí, eu tenho uma solução. É o grupo. Nós crescemos como cluster. Nós não dá para ficar sozinho. Como cluster, não é isso, Regazzi? Exatamente. A gente tem que ter essa união. Eu vejo lá em Bom Sucesso, a gente faz o café empresarial, toda associação tem esse café empresarial, um café com network, que um ajuda o outro, caramba. Então você acaba conseguindo ter clientes. Caramba, pô, tem um cliente do meu lado, eu não sabia, então você vende para ele, a sua empresa. Por isso o papel da associação é importante
no comércio local, né? Então eu fico muito em cima dele, gente, a gente tem que se associar, é um valor tão simbólico, mas tem que estar, é grupo, tem que estar junto, porque juntos somos mais fortes, né? Tem acreditado. Você está na terceira ou quarta geração da empresa, né? Da sua família, e fazendo um papel maravilhoso, e não desiste. Eu também sou empreendedor desde novo, já empreendi várias vezes e continuo empreendendo, né? Apesar de ter os chapéus de Facerj e Sebrae, mas eu tenho meus negócios que eu também não paro, né? Tem que dividir isso, né? Isso é do brasileiro, isso é do carioca, né? Tô aqui vivo e trabalhar. Meu pai sempre falou, trabalhar não mata. Meu pai trabalhava desde 12 anos de idade, então faleceu por motivo de saúde, mas sempre trabalhou. Ele falou que o trabalho é primordial. Você vê quando a pessoa para de trabalhar aos 70, 60, acaba até morrendo rápido, porque o trabalho deixa você mais vivo, ativo, né? Eu acho que a gente faz esse papel aqui de... Até 95, 96, ótimo, meu avô foi à empresa. Viu? E por isso que ajudou ele a ficar até 95 anos vivo. Deixou a gente com 105. Você pode ver o nosso rei aí, o Silvio Meu Santos. Meu pai está com 85 e vai à empresa todo dia. O Silvio Santos até 92 anos, até meses atrás ele trabalhava, né? Então mostra que o trabalho, ele... Enobrece de fato o homem. É isso aí. Muito bom. Bom, eu estou feliz da vida com essa conversa. Eu acho que essa é uma primeira de muitas que nós temos que fazer, bolar alternativas que realmente sejam transformadoras. E agora, novamente, parafraseando o Regazzi, transformadores para a nossa sociedade, porque a partir do momento que você melhora o seu entorno, você está melhorando o ambiente para você. E uma vez o Josier me perguntou assim, mas o que você ganha com isso, Ricardo? Eu falei, cara, se ele avançar nessa operação que ele tem interesse, inevitavelmente ele vai precisar construir mais um prédio. Opa, eu tenho uma empresa que faz ar-condicionado, ele vai precisar gerar energia, eu tenho uma empresa de geração de energia por biogás. Pô, alguma coisa vai sobrar para mim, então me interessa. É aquela história, né? O posto de combustível vai vender mais combustível, porque ele vai ter dinheiro para no final de semana ir com os filhos não sei aonde. A economia toda movimenta. Emprego, renda, isso aí. A economia toda movimenta. É isso que a gente precisa. Eu fico muito feliz, né, Ricardo, pelo usar a gente aqui usar o seu canal, que é um sucesso. O canal é nosso, cara, não é meu. Eu estou aqui. Não, mas isso é bom porque você, além de tudo, é amigo, né? Uhum. E a gente fica muito confortável de estar no local que a gente sabe que do outro lado que é um amigo. Então, além de tudo, uma pessoa séria, competente. E isso ajuda muito, porque tem lugares que eu não vou porque eu não me sinto confortável. Ficamos em casa, presidente. A gente ficou em casa. Foi um papo, foi um bom bate-papo produtivo, né? Eu foi uma venho troca com muito boa. Prazer e carinho, porque eu sinto um carinho muito grande por você, pela sua história, de pessoa do bem, né? Então a gente se sente aqui confortável. Eu estou em casa, porque você faz isso. Eu acho que essa credibilidade, falando um pouco de você, que aqui a gente é um entrevistado, mas virando um pouco aqui, porque as pessoas... Mas não tem entrevistado e entrevistador, é um bate-papo. Aqui é por isso que você consegue trazer tantas pessoas com tanta referência, né, com tanto saber, e eu estou num processo de aprendizado, a gente sempre está aprendendo, acho que você também acaba aprendendo. Sim, junto com as pessoas que vêm aqui, então você agrega. Então por isso que o seu canal, o seu programa é um sucesso, porque você é um cara que tem amigos, então aqui só vem amigos. Então sai um amigo, entra outro amigo, então... Se entra desconhecido, vira amigo. Vira amigo, com certeza. Então, assim, parabenizar aí a sua trajetória, esse canal maravilhoso, estou muito feliz, né, porque tudo tem a hora certa, a hora de Deus. Porque não era para ter sido o mês passado, 3 meses atrás, era para ter sido hoje. Então, fico muito feliz de estar aqui com o seu convite, tá? Com esse meu time aqui, né, que está aí na... Primeiríssima. Eu falo que é o... Estamos ombreando o nosso presidente. Presidente, em vez de ser RJ+, tinha que ser assim, bem amigos com o Ricardo. Mas eu falei quando eu cheguei, eu falei, tá faltando aqui... Você falou do Ricardo, bem amigos. Bem amigos. O interessante, o Ricardo, né, como empreendedor... Ricardo Salles, Ricardo Salles. Eu falei quando eu cheguei aqui. De família, né? O Delfim Neto falava daquele... do espírito do tigre empreendedor, né? Tem que estar inquieto. O empreendedor tem que ser um cara inquieto e não tá satisfeito. Ele tem que estar sempre olhando para frente para inovar. E você vê o empreendedor fazendo podcast. Ele assumiu para ele, e a linguagem que ele vai ter no podcast é uma linguagem empreendedora. Isso é muito interessante. Isso também é uma singularidade, uma quebra de paradigma, né? E uma superação também. É uma superação a cada dia para mim.
Você sabe que quando eu conversei com o Josier, o centro de negócio, você sabe, está desenhado há muito tempo. Quando eu conversei com o Josier, ele falou, vamos em frente, a gente precisa disso. Eu falei, Josier, a gente precisa de um espaço para falar de negócio de forma objetiva. Nós temos 25 think tanks, não necessariamente nesses think tanks você consegue falar de um negócio que seja tangível ali naquele momento, mas um centro de negócio dentro dessa casa de Mauá faz muito sentido. Desce a turma do Conselho de Energia, desce a turma do Conselho de Logística e vamos falar logística com energia, como é que logística funciona sem energia, os carros sendo transformados para gás numa onda que está todo mundo pegando uma carona e falando, não, carro elétrico, caminhão elétrico. Não, caminhão ótimo, a gás, será né? que a solução, nós temos o gás aqui, 70% da produção de gás do Brasil é feita aqui no Rio de Janeiro. Por que que nós estamos discutindo carros elétricos, tendo a maior capacidade de veículos a gás natural e até a biometano? Nesse aspecto, o governo do Estado tem um programa que são os corredores sustentáveis. Excelente esse projeto do governo do Estado. Interessante. Mas você falou um negócio, cara, um vocábulo de tangibilizar, né? Esse é um dos pilares aí da gestão do Robson, que a gente está tendo o maior orgulho aí de estar ombreando esse presida, que é tangibilizar. A gente só ganha credibilidade quando a gente entrega. Exato. E a entrega que transforma. Senão a gente fica no plano conceitual. Esse programa aqui é um resultado seu. Era isso que eu ia Você tangibilizou um momento aqui de encontro, né? E esses encontros vão decantar das ideias que vão surgir projetos. Então, considere, Ricardo, que esse aqui é um resultado, né, na sua vida empreendedora. Quando a gente falou, né, do centro de negócios e tudo, aí o José falou, e começamos por onde? Eu falei, não sei, a gente pode fazer, sei lá, vamos fazer uma conversa, um podcast para dar externalidade. Tirou do papel. Ah, então ótimo, e quem vai? Então vou. Isso aí. Então, não tinha pessoa melhor, né, na minha opinião. Não que não tivesse outros, mas você eu acho até que tem outros melhores, mas eu acho que a gente tem que partir. Mas você é jovem, é um empreendedor, um empresário, eu acho que você passa, você tem a dor, quem é empresário sabe, a dor de não é fácil ser empreendedor, né? Empreendedor eu digo no todo, empresário. A dor é grande, porque como você falou, é folha, é imposto, e aí você tem a pessoa que não te paga, você fica a coisa, você sabe muito bem que você é um prestador de serviço. Mas eu vou te contar um segredinho, a gente tem pessoas aqui que me incentivam para além do Josier, que é o tempo todo. Eu falei, para, Josier, de dizer que tá bom, porque eu quero que diga o que não está bom, que é para a gente conseguir melhorar, né? Claro. Aí a gente tem um presidente do Conselho de Energia aqui, que o cara é o máximo. Aí tá toda hora inventando, chama não sei quem, vamos lá, vamos fazer mais isso, vamos fazer aquilo. E eu acho que é esse espírito que o Gabriel integra ou representa muito bem. Né? Que começa, de repente... presidente do Conselho de Energia. Né? Que começa, de repente, ao Júlio do Conselho de Inovação falar assim, legal, tem aqui um projeto assim, vamos lá. Aí o outro vira, olha, estão construindo prédios dessa forma que desorganiza a cidade. Ah, tá bom, então qual é a proposta para construir prédios de forma que... E assim, a gente está formando um grupo muito forte e vai ser rápido. Os conselhos aqui são muito ricos, né? Tanto na educação, olha quantos conselhos que tem aqui e com tantas pessoas notáveis, que eu falo, que são pessoas notáveis, que estão nesse conselho aqui, né? E de fato acaba ajudando o desenvolvimento do Rio de Janeiro. E né? vamos trazer, assim como a Firjan já veio, a gente precisa do Queiroz aqui da Facerj, junto com a gente. Da FEComércio. Da Facerj, não, desculpa, da FEComércio. Não, e é maravilhoso, que é espetacular, um fera. Não, esse aí eu tiro o chapéu também. Pra gente acelerar isso. Um líder, um grande líder. É um outro, eu admiro muito ele. Não, e tá ali fazendo uma transformação, o FEComércio é uma potência, porque de fato ele é muito trabalhador. Assim, eu tenho uma amizade muito grande com o Queiroz, que eu chamo de Queiroz, mas eu me espelho, porque eu falo, cara, ele é um grande líder e trabalhador, um cara que trabalha assim. A gente tem que pegar as boas práticas das pessoas que fazem, né? Eu estava falando com ele uma vez, ele falou assim, eu comecei com esse negócio de iluminação também, cara. Eu tinha uma loja de iluminação, eu falei, legal, que a gente tinha feito a iluminação do Porto Rio, e aí ele falou, eu comecei com isso, então
é um cara que Ele é não está presidente ali à toa, não está ali Tem à toa, ele legitimidade. tem uma história, tem legitimidade. Sim. E sério, né? Isso que importa, né? Bom, estou Vamos junto, feliz, vamos agradeço juntos, Ricardo. demais a presença de vocês e espero que a gente consiga replicar e ir desdobrando, porque a gente contou pouco da economia azul. Mas porque é Eu acho que a tanta gente precisa coisa, uma contar hora é mais. pouco, né? Para tanta coisa, acho que até é Os bom que assuntos fica, represados, né? fica pro telespectador aquele Gostinho. gostinho de quero mais. Eu acho que a gente vai aos poucos Concluímos trazendo... por hoje. Por hoje. Primeiro Acho que- tempo. Primeiro Parabéns, tempo. essa salva de Obrigado, palmas pra obrigado. você aí, tá? Obrigado, Parabéns, Ricardo. para todos. Obrigado. Obrigado, obrigado.